Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia buscando a face do Senhor, mais um dia na sua presença. Hoje foi um dia meio difícil, muito calor. Minha pressão tá baixa, mas eu precisava estar aqui hoje. Hoje, dia 9 de março de 2025, 21 horas e 6 minutos. Boa noite, Fatinha. Estamos a 742 dias do término da geração da figueira. Glória a Deus por isso. Como eu disse, graça e paz, Vá. Hoje aqui o calor tá tremendo. A minha casa é muito quente. Se lá fora tá 35 graus, aqui com certeza tá mais de 40. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta. Mas eu precisava vir aqui hoje trazer a mensagem do Senhor. E por isso estou feliz, mesmo acabada com a pressão lá no chinelo. Estou com a minha pressão lá no chinelo. Não sei nem se eu vou conseguir terminar a live, mas eu precisava estar aqui. Na verdade, eu nem vinha. Boa noite, Marice. Na verdade, eu nem vinha. Eu já dei graça e paz para você, Val, acho que dei, né? Boa noite, Simone, shalom. Mas vamos lá, né? Muita coisa acontecendo. Nós estamos aí com a Síria matando todos aqueles que não são muçulmanos, né? Ninguém fala nada, ninguém diz nada, né? Triste isso. Principalmente os cristãos, morreram em menos de 24 horas mais de 400 pessoas. Nós estamos vendo o quinto selo está se intensificando. Ele foi aberto ano passado, né? Mas ele vai aumentando no decorrer do tempo. E até o término da geração da figueira, até daqui 742 dias, ele vai ficar tremendamente sério. Ele vai evoluindo. Então, eu quero convidar você, que é a Igreja de Filadélfia. Nós somos a Igreja de Filadélfia, tá? Não tem dúvida disso. Nós somos a Igreja de Filadélfia. A igreja que sofre uma perseguição diferente. Ela sofre a perseguição da purpurina do mundo, né? Nós temos que... É o pecado, né? Tudo de mão beijada, né? Essa é a Igreja de Filadélfia. A Igreja de Filadélfia luta contra isso. Contra a apostasia do povo de Deus, né? Contra a apostasia. É contra isso que a Igreja de Filadélfia está lutando. Mas a perseguição na carne, a perseguição no seu corpo é diferente do que essa outra perseguição. Mas eu quero convidar nós, a Igreja de Laodiceia, boa noite, Alberto. Nós, a Igreja de Laodiceia, não, a Igreja de Esmirna, tá? Eu quero te convidar para orar pela igreja aliás, nós somos a Igreja de Filadélfia, né? E eu quero convidar a Igreja de Filadélfia para orar pela Igreja de Esmirna, que é a igreja perseguida. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos ficar como Filadélfia, ou se nós de repente vamos passar a ser também a Igreja de Esmirna perseguida. Teremos pouco tempo, média de 2 anos e 20 dias mais ou menos. Nós estamos 742 dias do término da geração da figueira. Então quer dizer que nós temos aí 2 anos e 20 dias, vamos colocar assim, para o término da geração da figueira. Aí você fala assim, mas você não tá ficando maluca? Não tô ficando maluca. Eu tô falando aquilo que Deus mostra. Tá na palavra. Boa noite, Sandra. Tá na palavra escrito. Geração da figueira. Uma geração tem de 70 a 80 anos. Onde está isso? 90 de Salmos. É um salmo de Moisés. E Moisés fala qual é o tempo de uma geração. A partir dele, graça e paz, Rudinéia. A partir de Moisés, as gerações são de 70 a 80 anos. Entenderam? Aí tem gente que fala assim, não, a geração é de 100 anos, geração de Abraão. Não, Moisés não viveu no tempo de Abraão. Até Abraão, eles viviam até 180 anos.
foi caindo com o tempo. A partir de Moisés, a geração dura de 70 a 80 anos. Então nós temos que ter inteligência. Tem inteligência. Quantos homens você vê hoje de 100 anos? Você conta nos dedos. Conta nos dedos. A geração do homem, Shalom, Aline. A geração dos homens hoje são de 70, no máximo 80. Quando muito para 90. Raramente 100, raramente 120. Entendeu? Então nós temos que ter inteligência para entender isso. Para entender. Então nós já estamos há 2 anos e 20 e poucos dias, 22 dias, no calendário israelita, para terminar a geração da figueira. E esse 5º selo, ele vai se intensificar até o término desta geração. Jesus vai voltar no alto grau da perseguição. Presta atenção no que eu estou te falando. Jesus vai voltar no alto grau da perseguição. Entendendo? E nós precisamos estar alertas para que o nosso coração não se corrompa das coisas desse mundo, para que nós não estejamos afadigados com as coisas dessa vida. Você está tão afadigado em ganhar dinheiro, tão afadigado em ganhar, em precisar fazer doutorado, precisar fazer mestrado. Você está aí assoberbado das coisas dessa vida. Meu irmão, nós temos pouco tempo. Você não precisa parar de viver. Não, você continua vivendo normal. Mas não se afadigue. Tendo o que comer, o que vestir, você esteja contente. Tá entendendo? Tranquilo, na paz de Deus, na paz que excede a todo entendimento. Nós precisamos entender, precisamos ter entendimento espiritual para isso. Nós estamos fazendo uma série de lives, né? Nós estamos fazendo uma série de lives sobre as batalhas vencidas pelo poder da palavra. Por que batalhas vencidas pelo poder da palavra? Porque nós estamos numa guerra. Satanás está guerreando pelas nossas almas. Satanás está guerreando pela nossa mente. E quais são? O que ele coloca na nossa frente? Pedras de tropeço, graça e paz, Sara. Pedra de tropeço. Ele coloca na nossa frente galhos, madeira, troncos de árvore para que nós não venhamos a ultrapassar. Qual é o maior obstáculo para você vencer? É o medo. O medo te paralisa, meu irmão. Você não pode ter medo. Você precisa buscar sair do medo e entrar na confiança de nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa não se paralisar pelo que está acontecendo, não. Avançar com sabedoria. Avançar com fé. Ah, mas eu tenho medo, irmã, dos meus filhos. Se você anda de acordo com a palavra de Deus, na obediência da palavra de Deus, o guarda-chuva de bênçãos que tem sobre a tua cabeça, ele abrange os teus filhos. Ah, mas eu tenho medo de perder meus filhos, eu tenho medo disso, daquilo outro. Você precisa confiar no Senhor, você precisa tirar essa couraça de medo que está te matando, essa couraça de medo que está te fazendo você paralisar. Porque uma coisa é você ter estratégia, mas outra coisa é você paralisar. Paralisar não vem da parte do Senhor, não. O Filho de Deus que busca Deus do profundo da sua alma, do profundo do seu coração, ele não paralisa, ele avança. Shalom, Sonhos e Fio Ateliê. Entendeu? Ele avança. O medo paralisa. É isso que Satanás quer, porque Satanás ele faz você ir para 2 lados. São sempre os extremos. Satanás faz você ir ou para paralisação, entendeu? Ou você ir para o outro lado. Boa noite, Joelisa. Boa noite, Tatiana Moutinho. Ou você ir para o lado que você se solta para tudo. Não. O crente ele anda no meio. Aquele que confia no Senhor, ele anda na estratégia do Espírito Santo. Aquele que confia no Senhor, ele não faz nada sem antes consultar ao Pai. Ele não faz nada sem antes orar. Tá entendendo?
Presta atenção, meu irmão. Medo é uma coisa, temor é outra. Por exemplo, hoje eu não estou bem. Eu não sou de procurar médico. Presta atenção, eu não sou de procurar médico, não gosto. Isso já é de mim, da minha natureza. Se eu disser para vocês que eu fui médico porque eu tive um AVC, tá? Eu fui no cardiologista. Fui quando tive meus filhos. Qual outra vez que eu fui? Nem lembro que outra vez que eu fui. Até os meus dentes eu me trato sozinha. Mas sabe como é que eu faço isso? Sabe como é que eu faço isso? Eu faço de joelho. Eu oro. Eu busco a face do Senhor. E eu peço para o Senhor me mostrar o que eu devo fazer para eu sarar das minhas enfermidades. Você pode não acreditar. Você pode não acreditar, mas eu vivo assim. O Senhor me ensinou como eu tenho que tratar os canais do meu dente. Os canais não, os nervos do meu dente, porque eu tenho um problema nos meus dentes, que eu tenho bruxismo. Então eu acabo trincando os meus dentes. E eu tomo muito limão. E os meus dentes são sensíveis por causa do limão. Então agora eu tô de canudinho, apesar que hoje eu não trouxe limão, só trouxe minha água mesmo. Então eu tomo meu dente de canudinho, entendeu? Eu tô tomando limão no canudinho. Mas o Senhor me ensinou a tratar os meus dentes quando eles se abrem, quando ele abre, que eu sinto que o nervo ataca. Eu já coloco o óleo de cravo lá dentro do meu dente e eu curo ele desse jeito. Ele fecha todinho, ele restitui toda a dentina. Por incrível se você não acredita, mas é isso que eu faço. Tem irmãos aqui que conhecem. Às vezes eu fico com a boca ferida, porque o óleo do cravo é forte, né? É forte. E eu faço isso. E eu escovo os meus dentes com óleo de coco. Para tirar a sensibilidade do dente. Tá entendendo? Eu quando tenho problemas, que nem hoje eu tô meio sequelada que eu tô com a minha pressão baixa. Então eu tô tomando bastante água. Mas como eu disse, eu nem ia vir hoje fazer live aqui. Mas eu vi porque eu tenho uma mensagem para você hoje. Eu tinha que vir aqui. Mas conheço irmãos que procuram ainda os médicos. Como que eu vou fazer, irmã Ruth, para procurar médico se está tudo estragado? Não, não está tudo estragado. Existem ainda os médicos que são sacerdotes da medicina. Certo? Então, o que você vai fazer? Procure uma pessoa de confiança, que você sabe que não vai colocar em você nada de errado e não vai injetar em você nada que esteja, entendeu? Nada que esteja, que possa te prejudicar, que possa você injetar aquele negocinho que eles colocaram no braço do povo. Tá entendendo? Nós temos que ter sabedoria, irmãos. Nós temos que ter sabedoria. A Bíblia diz que quando vier Jesus, um vai estar colhendo, o outro vai estar plantando, o outro vai estar trabalhando, o outro vai estar estudando. Nós não podemos estar assoberbados com a vida, mas a vida continua. Até a volta de Cristo, a vida continua. Tá entendendo como é que funciona? Tá entendendo? Irmãos, eu sou artesã. O meu trabalho já diminuiu assim. Isso quer dizer, já diminuiu praticamente. Olha, essa parede era cheia. Quem me conhece desde o começo, se vocês pegarem meus vídeos lá atrás, vocês vão ver essa parede cheia de caixotinhos aqui com as coisas que eu trabalho. A parede está lisa. Aos poucos Deus foi desmontando meu ateliê. Mas por que Deus fez isso? Porque hoje eu passo a metade do meu dia, as 24 horas do meu dia, vamos colocar um dia de 20, vamos colocar 12 horas. 6, 7 horas do dia eu passo aqui, buscando a Deus o que Ele quer de mim, buscando a Deus o que eu posso fazer para ajudar os meus irmãos, buscando do Senhor como é que eu posso ter uma vida com Cristo, como que eu posso transmitir aquilo que Ele me dá
para que eu possa vir aqui. No outro período, eu vou limpar minha casa. Deixa eu mostrar aqui para vocês, só para vocês entenderem, tá? Eu vou limpar minha casa e o que que eu fiz? Meu trabalho forte sempre foi colchas de patchwork, tá? Coisas de patchwork. Mas essas colchas de patchwork, tudo, o que que acontece? Eu tenho que ficar na máquina, vir para a mesa, corta tecido, costura na máquina, volta, vai e vem. E não dá para eu ouvir a palavra de Deus. Não dá para eu me atentar ao que Deus me indica para eu ouvir. Então, qual foi a estratégia que Deus me deu? Eu faço isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Eu não parei de trabalhar. Eu não parei. Mas eu faço isso daqui, tá vendo, ó? Entendeu? Porque eu fazendo isso aqui, eu tenho como ouvir a palavra, eu tenho como ouvir ensinamentos que Deus dá para outros filhos dele. E junto com isso, eu estou com a minha canetinha, aqui ó, minha caneta e o meu caderninho anotando tudo o que o Senhor me desperta para fazer, para ouvir, para pesquisar, para trazer nas lives à noite. Tá entendendo? Então presta atenção. Eu quero que você entenda o que eu tô lhe dizendo. A vida não parou. Ela vai parar. Vai. Eu não sei quanto tempo. Ontem eu ouvi que até final de março eles vão aplicar o reset. Não sabemos. Eu ouvi. Ouvir não é certeza, né? Ouvir não é certeza. Mas enquanto isso não acontece, eu estou trabalhando. Entendeu? Eu estou dividindo meu tempo entre atender os meus irmãos, fazer aquilo ali que eu preciso fazer, que é meu trabalho, limpo a casa, cuido da casa, faço o almoço, aliás, o jantar para minha filha. Tá entendendo? E assim eu vou vivendo. Então, meu irmão, nós não podemos parar, nós não podemos paralisar. Nós precisamos trabalhar, avançar, não mais como nós éramos antes. Não. Tudo tem uma medida. Nós não podemos estar assoberbados. Nós precisamos confiar no Senhor que Ele vai preparar o que nós precisamos. Tá entendendo? Shalom, Patrícia. Enquanto isso, a nossa vida é um espelho para o mundo. Enquanto isso, se o medo não me paralisar, eu estou sendo uma bênção na vida de outros. Porque eu vou na rua, eu converso, eu puxo o assunto. Nossa, como o mundo tá terrível, né? Eu já começo assim, nossa, gente, o mundo tá terrível, né? Olha o que tá acontecendo. Aí fica todo mundo assim, nossa, é mesmo, né? A coisa tá feia, né? Pois é. Aí eu falo, Jesus está voltando. A terra está se preparando para a volta de Jesus. Fica um, de 10 fica um, mas escuta. Tá entendendo? Então eu aproveito o meu tempo que eu vou na rua, que eu vou no mercado, vou feliz da vida, agradecendo a Deus por tudo que Ele me deu, por tudo que Ele fez na minha vida. Entendeu? Vou com estratégia, porque a gente sabe que as hostes, as potestades malignas estão nas ruas. Então eu vou com estratégia, orando ao Senhor. Senhor, faz a minha filha ficar invisível no trabalho dela, das hostes de Satanás. Me faz eu ficar invisível para ir no mercado, para ir comprar alguma coisa que eu preciso comprar. Me faz eu ficar invisível mediante a ação demoníaca. Então, meu irmão, nós crentes que estamos aguardando a volta de Jesus, não podemos paralisar. Nós temos que avançar em fé e graça. Nós temos que avançar em obediência. Nós temos que avançar em sabedoria. Presta atenção. Sabedoria. Sabedoria. Como que eu vou fazer isso, irmã Ruth? Como que eu vou ficar sábia? Leia a Bíblia, meu irmão. Você quer maior coisa do que isso? A palavra de Deus te ativa os neurônios. A palavra de Deus faz os teus neurônios virem aflorar.
A palavra de Deus te deixa inteligente. A palavra de Deus te deixa sábio. A palavra de Deus te deixa perseverante. A palavra de Deus tira o medo. Eu já contei para vocês que eu amava a noite, eu não gostava do dia, eu tinha medo do dia, eu paralisava no dia. Quando o sol ia aparecendo, eu ficava que nem uma pedra de gelo. Eu congelava de tanto medo que eu tinha do dia. Até aquela sensação passar, já era quase 8 horas da manhã. Tá entendendo? Mas o Senhor, através da sua palavra, através da busca, e olha que eu era crente, hein? Eu nunca deixei de ser crente, nunca. Eu nasci no lar crente da minha mãe, né? Minha mãe era uma mulher crente, crente daquelas mesmo do coque, viu? Crente do coque. E eu fui criada assim, eu fui criada debaixo mesmo de como é que diz? De doutrina, tá? Mas eu morria de medo. O medo me matava, o medo me paralisava. Até que o Senhor me jogou no fundo do poço. Ele já me jogou lá, sabe para quê? Para eu aprender a confiar nele. Então, eu te convido a você, em vez de você ficar com medo, em vez de você ter medo de tudo e de todos, a você confiar naquele que te criou, naquele que te chamou para a boa obra, aquele que te chamou para a salvação. Confia nele. Não, Joel, minha mãe não era da Assembleia, minha mãe era da Presbiteriana Renovada. Eu nasci, minha mãe era da Presbiteriana do Brasil. Depois minha mãe passou para a Presbiteriana Renovada, que houve uma divisão na igreja, né? Os dons espirituais aconteceram, eu tinha média de 7 anos nessa época. E no final da vida dela, ela estava na CCB. Ela terminou os dias dela na CCB. Mas ela sempre usou o coquinho dela. O cabelo da minha mãe era aqui, bem curtinho. Aí quando ela ouviu uma mensagem que a mulher não deveria ter o cabelo curto, mas o cabelo longo, ela nunca mais... Ela cortava o cabelo, mas não mais curtinho como o de homem, raspadinho, né? Ela cortava abaixo do ombro e sempre fazia o coquinho dela. Por isso que eu chamo ela era do coque. Minha mãe, meus irmãos, minha mãe era uma fé inabalável. Minha mãe era uma fé inabalável. E se eu contar aqui as experiências da minha mãe para vocês ficam, sabe? É o que eu olho para trás, eu olho para a vida dela e eu me espelho muito nela, sabe? Tinha os problemas dela, tinha. Minha mãe era boca dura, minha mãe era difícil, tá? Tudo tinha que ser do jeito dela. Se não for do jeito dela, a coisa ficava feia. Mas era uma mulher de Deus, uma mulher que não se afastava das coisas de Deus, uma mulher que renunciou a uma vida de alta sociedade aqui na minha cidade para servir ao Senhor. Essa foi a vida da minha mãe. Entendendo? Então, meu irmão, não é hora de ter medo, não é hora de se amedrontar, porque se você está na obediência da palavra, Deus não vai permitir que ninguém te injete nada. Tá entendendo? Se você está na obediência dessa palavra, aonde você andar, você vai pisar serpentes e escorpiões. Não é o escorpião e a serpente que vai pisar você, não. É você que vai pisar serpente e escorpião. Tá entendendo? Você vai ficar invisível mediante ao perigo. Se por um acaso você precisar ir para um hospital, o Senhor vai colocar o anjo dele ao teu lado para cuidar de você. Ninguém vai pôr a mão em você, a não ser aqueles que Deus mandar. Se o Senhor permitir que você entre no hospital, se necessitar, Deus vai operar na tua vida. Presta atenção, abre a tua mente. O Senhor já me deu uma maneira de ser. Uma maneira de ser o Senhor me deu, que eu não, a minha fé, eu não sei explicar, mas tudo eu oro ao Senhor, eu vou buscar o Senhor me mostra o que eu tenho, o que eu devo tomar, o que eu devo fazer, como que eu devo proceder, e tudo cai na minha mão como eu devo fazer, entendendo? Às vezes você pode falar assim, mas a senhora está mentindo, não é possível que a senhora viva assim. Olha, meu irmão, você pode até dizer que é mentira, que você realmente não me conhece, você me conhece aqui da telinha, né?
Mas eu digo para você, diante da presença do Senhor, Criador dos céus e da terra, a minha vida é essa. A minha vida é essa. Eu não tenho nada, mas eu sou feliz com o meu Criador, porque Ele tem me dado tudo. Eu não tenho nada meu, nada meu. Entendeu? Mas o Criador tem me dado tudo o que eu preciso. Eu vivo como se eu tivesse tudo. Como se eu tivesse posses. Essa é a vida que eu tenho. Porque o meu Criador me sustenta. O meu Criador prepara o que eu preciso. Tá entendendo? É difícil até de explicar para você. Uma vez eu estava naquela situação toda, né? Que eu já contei para vocês. E eu fui numa igreja. Escuta isso. E o pregador daquela tarde, era uma tarde de oração. Eu vivo de milagres, exatamente isso. E ele falou assim, irmãos, ele falou desse jeito, irmãos, aqui tem pessoas que vão viver como eu vivo. Escuta o que ele falou. Eu sou formado em economia, eu sou formado em administração de empresas. Paz, Vânia. Eu sou formado, fui gerente das maiores cadeias de supermercados deste país. E o Senhor falou para mim, você vai sair de tudo isso e vai viver pela fé em mim. Eu quero você na pregação da palavra. Quando eu ouvi aquilo, eu me arrepiei. E eu senti que aquela palavra era para minha vida. Era para minha vida. Naquele momento, irmãos, eu falei, Senhor, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero, boa noite, Amanda. Eu não quero isso para minha vida, eu quero trabalhar. O Senhor sabe que eu sou louca por trabalho, eu amo trabalhar. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Senhor, aos poucos, foi me tirando o trabalho e eu fui aprendendo a viver pela fé. Eu fui aprendendo a viver na alegria do Pai, na confiança dEle. Eu tenho temor de Deus, mas eu não tenho medo de nada. Entendeu? Eu não tenho medo das coisas dessa vida. Eu tenho temor de Deus. Eu temo a Ele. Entendeu? Mas medo do que podem me fazer, não. Não, eu não tenho. Parece loucura? Parece. Mas a palavra de Deus diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você quer mais do que isso? Olha Davi, que nós estamos lendo sobre Davi. Davi trabalhava, um menininho, que trabalhava para o seu pai, porque ele era renegado pelo pai, né? Davi era renegado pelo pai, então ele foi ser pastor de ovelhas, que era, naquele período, era a coisa mais degradante que tinha, era ser um pastor de ovelhas. Era a pessoa mais pobre que era um pastor de ovelhas. E aquele menino, entendeu? Aquele menino era um pastor de ovelhas. E quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé apresenta todos os filhos dele que pertenciam, né, à alta sociedade da época. Todos lindos, maravilhosos, formosos. E Deus fala para Samuel, Samuel, eu não olho a aparência, eu olho o coração, Samuel. E termina todo mundo e Deus diz para Samuel, nenhum desses. E Samuel pergunta para Jessé, Jessé, já acabaram os filhos? Não tem mais nenhum? Ele fala, tem um lá que está cuidando das ovelhas, então manda chamar, porque nós não vamos sentar à mesa antes que ele chegue. Eu imagino Davi pequenininho, 1,60 m, do meu tamanhozinho assim, eu tenho 1,57 m, né? Menor ainda. 1,60 m, ruivo, com a pele escura, porque Davi era escuro, Davi não era branco, mas era ruivo, e tem ruivos de pele escura, tá? Davi chegando todo sujinho, lá das ovelhas dele, com a arpinha dele debaixo do braço, e chega lá e fala, o que está acontecendo? Por que vocês me chamaram? E Samuel diz assim para Davi, Deus diz para Samuel, esse é o meu escolhido. Não tinha aparência, não era fidalgo, era um pobre coitado, enjeitado.
que Jessé pelo jeito tinha vergonha dele porque escondia ele, né? Aquele era o ungido de Deus. E Davi matava urso, matava leão para defender as ovelhas, porque Davi tinha amor às ovelhas. Davi fazia salmos cantando na sua harpa. Davi foi o homem que mais fez salmos no que está na palavra de Deus. Era esse Davi. Davi não tinha medo. Davi tinha estratégia. É o que você precisa ter, meu irmão. Sair do medo e ter estratégia. Tá entendendo? Presta atenção. O que Davi acontece? Davi foi chamado. De repente, Davi estava no meio do pelotão, levando queijo, levando mel, levando tudo para os seus irmãos. E ele escuta aquele homem, né, falando, né? Quem de vocês vai vir contra mim? Seus isso, seus aquilo, né? E Davi escuta aquilo, né? Fala, quem é esse incircunciso que está falando dos filhos de Deus, do Deus de Israel? E Davi se prontifica para ir para cima do gigante. Um menininho de 1,60 m com um homem de 2,90 m. Pois é. Uma couraça de 60 e poucos quilos aquele homem tinha. E Davi vai, pega a sua funda, coloca 5 pedrinhas no alforje, porque ele falou, vou matar os 5 gigantes, que eram os 5 irmãos. Vou matar todos. Mas ele só matou um. Depois eles mataram o resto no decorrer do caminho. E ele foi. E o gigante disse para ele, você vem vindo com paus para cima de mim? Tá pensando que eu sou cachorro? Hoje eu vou acabar com a tua raça, eu vou acabar. Começou a falar, ele falou assim, não. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você viu o medo em Davi? Você viu? Você viu o medo? Não. Sabe por quê? Ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia o Deus que estava nele. Ele sabia o Deus que estava com ele nas noites que ele ficava com as ovelhas no pasto. Ele sabia o Deus que estava com ele quando o leão chegava para pegar uma ovelha. Ele lutava com o leão, ele lutava com o urso. Um homem pequenininho, um menininho franzininho. Pois é. Ele não tinha medo. Ele só tinha uma coisa, temor de perder a graça de Deus. Temor de perder a graça de Deus. Mas medo paralisante, não. E ele vai ele se achega, né, para o gigante e ele fala, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu acredito que enquanto Davi rodava aquela funda, ele rodava, né? Eu acredito que ele falou assim, Senhor, em teu nome eu vou derrotar esse gigante. Abençoa essa pedra, leva essa pedra na testa do gigante. Tá. O anjo do Senhor levou a pedra rapidinho lá na cabeça do gigante. E o gigante tombou. Tomba, meu irmão, o medo que há em você. Tomba, minha irmã, o medo que há em você. Esse gigante que aumenta no teu ser. Que você está paralisado. Não consegue fazer nada, tem medo de tudo e todos. Não, você não tem que ter medo de ninguém. Nós temos a estratégia que vem do trono da graça de Deus para derrotar os nossos gigantes, para derrotar as ampolas que estão sendo preparadas para nos aplicar, porque essas ampolas não vão chegar no povo de Deus. Escuta isso. Você tem que clamar. Você tem que ter vida com Deus, obediência, vida de intimidade com o Pai. Você tem que conversar com o Criador no teu quartinho de oração. Fecha a porta do teu quartinho. Entendeu? Fecha a porta do teu quartinho e conversa em secreto com o teu Pai que te vê. Irmão, você está achando que é tudo que a gente pode falar na oração? Não. Tem coisas, Shalom, Leninha, tem coisas que nós falamos com Deus aqui. É nós e Ele, ninguém sabe. Eu tenho os pedidos na minha vida que estão aqui. Ninguém sabe. Sabe por quê? Porque só vai ficar sabendo o dia que Deus concretizar. Tá entendendo?
O dia que for para contar as bênçãos do Senhor, eu não vou contar os medos. Não, porque os medos não fazem parte da minha vida. Satanás até pode vir me amedrontar. De vez em quando ele vem me amedrontar. Me joga no chão. Me ataca quando eu estou dormindo. Mas você pensa que eu tenho medo dele? Não. Porque eu vou para cima dele em nome do Senhor dos Exércitos. Tá entendendo? Então eu te aconselho a ser como Davi. E eu quero ler aqui com você. Olha a estratégia de Davi. Presta atenção no que está acontecendo. Vai haver uma guerra agora entre os filisteus e Saul. Lembra que Saul foi visitar Pitonisa? Porque Deus não falava mais com ele? Pois é. Ele foi visitar Pitonisa e o bicho que subiu lá das profundidades, né? Veio na aparência de Samuel, com a voz de Samuel. E esse bicho que veio nas profundidades, esse espírito maligno que subiu as profundidades, sabe o que acontece? Ele pegou agora, né? E falou para Saul que ele ia morrer. Que ele ia morrer, que Deus tinha já decretado a morte dele. Porque Satanás sabe das coisas, sabe. Mas Davi estava do outro lado, se preparando para assumir o trono. Deus o estava preparando para assumir o trono. Deus estava preparando Davi como está nos preparando para ser reis e sacerdotes. Você está sendo preparado por Deus para ser rei e sacerdote? Davi estava preparado para ser rei e sacerdote. A igreja de Cristo que vai entrar na vida eterna também está sendo preparada neste momento. Só que a igreja de Cristo, a igreja invisível de Cristo, não se levanta com medo. Não, ela levanta no poder e autoridade do Espírito Santo, sendo preparada pelo Senhor para assumir o seu posto no reino milenar de Jesus. Como é que você vai assumir se você está se acovardando? Não. Você tem que aprender a ter estratégia, tem que aprender a ter visão da águia. Você precisa aprender com Deus a ter intimidade com Ele. Deus ama aqueles que conversam com Ele. Deus ama aqueles que leem o que Ele fala. Porque a Bíblia é a fala de Deus. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. E Davi agora vai aqui, ó, no capítulo 27, para você também, Aline. Deus te abençoe, minha irmã. 1 Samuel 27, vamos ler? Olha só, Davi está numa sinuca de bico, vamos colocar assim. Ele é amigo de Ax, que é o rei dos filisteus, rei de Gate. E agora Gate se prepara para avançar para cima de Saul. E Davi é convidado a participar da matança. E Davi está numa sinuca, como diz o povo, uma sinuca de bico. O que eu vou fazer? Senhor, me dá estratégia. Olha como Deus é maravilhoso. Escuta o que nós vamos ler agora. 1 Samuel 27, se você puder abrir a sua Bíblia, abra e leia. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus. Então, a estratégia de Davi para não morrer na mão de Saul era ir embora para a terra dos filisteus. Certo? Peraí, gente, só um minutinho, acho que eu peguei... Não, desculpa. Mas foi bom eu ter falado isso aqui. Então, a estratégia de Davi nesse momento era ir para os filisteus. Agora nós vamos entrar em 29 de Samuel, tá? 1 Samuel 29. Presta atenção. Davi marcha com Aques contra os israelitas. Presta atenção, israelita é o povo dele. Ele já era ungido rei de Israel. Então ele estava numa situação tremenda, não sabia o que fazia. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeca. E acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. E os príncipes dos filisteus se foram para lá, com centenas e com milhares. Porém, Davi e os seus homens iam com Ax na retaguarda, que era o rei de Gate. Então, o rei de Gate gostava muito de Davi. Vocês vão ver aqui no decorrer do trecho. Mas Davi
na mente dele, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou lutar contra o rei de Israel? Como eu vou lutar contra o meu próprio povo? E ali o conflito. Senhor, me dá força para eu me sair na hora certa. Me ajuda, me dá estratégia. Mas não precisou de dar estratégia. Deus preparou tudo para Davi. Disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus, que era Davi e os seus 600 homens? E disse Aques aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o criado de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? E coisa nenhuma achei nele. Aques está falando. Ele está comigo já faz alguns anos. Ele foge de Saul. Coisa nenhuma achei nele, desde o dia em que se revoltou até o dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra Aques. E disseram-lhe os príncipes dos filisteus: faze voltar a este homem. Não precisou Davi pôr a mão. Davi foi expulso da batalha. Deus não deixou Davi guerrear contra o seu próprio povo. Mas olha como que coisa linda que acontece. Olha aqui, ó. Faze voltar a este homem e torne ao seu lugar em que tu o puseste, e não desça conosco a batalha, para que não se nos torne na batalha em adversário. Porque com que aplacaria esta a seu senhor? Porventura não seria com as cabeças destes homens? Não é este aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu milhares. Olha onde correu longe a fama de Davi, hein? Porém Davi matou as suas dezenas de milhares. Então Aques chamou a Davi e disse-lhe: vive o Senhor, que tu és reto, e que a tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos, porque nenhum mal em ti achei. Olha que lindo, o rei Aques falando para Davi: desde o dia em que a mim vieste até o dia de hoje, porém aos olhos dos príncipes eles não se agradam de você. Volta, pois, agora e volta em paz. Olha que lindo, olha o que Deus fez. Davi se entregou nas mãos de Deus e avançou, meu irmão. Presta atenção, Davi se entregou nas mãos de Deus e avançou no terreno que ele sabia que era perigoso. Mas ele estava dentro dele clamando: Senhor, me dá o escape. Senhor, em nome do teu... Não tinha Jesus, né? Mas ele estava clamando: Senhor, Deus dos exércitos, me ajuda a escapar. E o Senhor agora prepara que os próprios príncipes expulsam Davi da batalha. E o rei fala para Davi: Davi, vai em paz. Eles não te querem aqui. Vai em paz, volta, pois, agora em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aques: por quê? Que fiz? Davi deu uma de João sem braço, né? Ou que achaste no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei, meu senhor? Davi dá uma João sem braço, como diz o outro. Respondeu, porém, Aques e disse a Davi: bem o sei, e que na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco a batalha. Agora, pois, amanhã de madrugada, levanta-te com os criados de teu senhor, que tem vindo contigo, e levantando-vos pela manhã de madrugada, e havendo luz, vocês partem. Então Davi de madrugada se levantou, ele e seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus. E os filisteus subiram a Jezreel. Meu irmão, isso é a mão do Senhor. Davi não tinha como sair dessa batalha, mas o Todo-Poderoso preparou a estratégia certa. Não fique com medo. Não fique com medo de trabalhar. Não fique com medo de avançar naquilo que você está fazendo. Não tenha medo. Você só não pode colocar o teu coração naquilo.
Porque nós não podemos nos assoberbar com as coisas dessa vida, porque a volta de Cristo é muito rápida. Então eu não posso, eu tenho que trabalhar, mas com a minha mente no Criador. Eu tenho que trabalhar sem mentir. Eu tenho que trabalhar sem fazer mal para os outros. Eu tenho que trabalhar sem passar a perna nos outros. Isso tudo é testemunho. Mas paralisar não. Isso não, tá errado. Não é a ordem que Deus deu. Não. No teu trabalho você prega para os teus amigos. Você prega para os teus funcionários. Você avisa, Jesus está voltando, fica alerta. Devagarinho você vai colocando a palavra de Deus lá com os teus funcionários. Ou com os teus amigos do trabalho que você tem, com o seu patrão. Pode chamar você de louquinho ou louquinha? Não tem problema não, já me chamo faz muito tempo. Já faz quase 12 anos que eu sou chamada de imbecil, débil mental, louca. Tudo que você puder imaginar eu sou. Exagerada. Para minha família eu sou exageralda. Só para você ter ideia, tia exageralda. Eu sou a tia exageralda. Eu já recebi até telefonema para eu parar de falar da volta de Jesus, porque o povo da minha família já não conseguia dormir mais. Você escutou isso? É. Só para você ter ideia. Mas eu, com eles, nem falo mais. Sabe por quê? Eu já fiz a minha missão, não tem mais o que fazer. Que outras trombetas soem no ouvido deles. A minha missão eu fiz. E fiz bem feito. Tenho certeza disso. Mas eu não parei. Um dia eu estava pregando a volta de Jesus, porque me chamaram para pregar a volta de Jesus em reunião de mulheres aqui na minha cidade. E eu fui. Me chamaram, eu fui. Quando foi na quarta, quinta reunião, eu saí da minha casa para ir para lá e eu comecei a passar mal no meio do caminho. Começou a me dar uma coisa ruim. E eu não sabia do que eu estava com aquela coisa ruim, não entendia o que era aquilo. Cheguei no determinado lugar e aí a pessoa que me convidou falou assim: vem vindo uma pastora para escutar o que você fala. Ali já me deu um negócio meio estranho, eu fiquei meio assim. Aí eu cheguei lá e falei: olha, me dá um copo d'água porque eu tô passando mal, eu preciso tomar um copo d'água urgente. Tomei, me acalmei, sentei e comecei a reunião e comecei a falar. De repente a pastora levantou e falou para mim assim: você é uma herege. Onde já se viu você falar que o Chiquinho é filho do Satanás? Eu estudei teologia e ele é um homem de Deus. E eu só olhando. Porque você é uma herege, você é isso, você é aquilo. E foi falando. Eu levantei. Eu falei: olha, eu só vou te avisar uma coisa. Você pode até ter estudado teologia, mas palavra de Deus você não sabe. E tem outro detalhe: cuidado, porque você vai levar vidas para o inferno da igreja que você cuida. Você vai levar para o inferno junto com você vidas que precisam conhecer a verdade e não conhece, porque você é a primeira a não conhecer a verdade. Irmãos, o embate foi tão terrível daquela sala, que ela me amaldiçoou de tudo quanto é nome que vocês puderem imaginar. Eu levantei dali e falei assim: olha, presta bastante atenção. Você busca Deus, se converte, estuda a palavra de Deus como tem que ser, porque Jesus está voltando e não vai demorar. E tem outra coisa: todos vocês que estão me ouvindo aqui há 4 ou 5 reuniões, sabem aonde eu moro. Se quiserem ouvir falar da palavra de Deus, eu estou lá. Porque lá é o lugar onde Deus fala comigo. A minha casa é uma casa de oração. Então, se vocês quiserem saber da volta de Jesus, vão lá. Mas o negócio, irmãos, foi muito mais do que isso, tá? Eu tô contando só o básico, tá? Tô aqui até hoje, irmãos. Eu cheguei aqui em casa que eu não tinha chão. Eu cheguei aqui em casa que meu pé parecia que tinha espinho no chão, no pé.
Tá entendendo? O chão era de espinho. Eu fiquei 3 dias que eu sentei nessa mesa e falava, Senhor, o que tu queres da minha vida? O que está acontecendo? O que tu queres da minha vida? Mas eu mal sabia que o Senhor estava me preparando para dias futuros, que são esses que eu estou passando aqui com vocês. Entendeu? Eu tive muito mais embates, irmãos, muito mais embates. É que eu não vou ficar contando aqui porque não vale a pena. Mas eu quero te dizer, nenhum embate desse me fez eu baixar a guarda. Eu já fui ameaçada até de prisão. Porque eu falava contra aqueles negocinhos do braço. E falo contra, e falo. Não vou parar de falar. Porque a remessa que vem agora vai ser para valer. A remessa que vem daqui para frente é para valer. Tá entendendo? Então, meus irmãos, prestem atenção. Não é hora de ter medo. É hora de avançar. É hora de ter a autoridade do Espírito Santo. É hora de ter ousadia na sua palavra. É hora de você ter força na voz. Você sabe o que é ter força na voz? É você ter a autoridade do Espírito na tua voz. Quando você fala, o mundo espiritual treme. Quando você levanta a tua voz em oração, Satanás sai correndo. Você tem isso? Você precisa buscar isso. Porque nós vamos precisar. Nós vamos precisar. Você vai expulsar o diabo da tua vida. Lembre-se, Satanás não pode estar aqui no seu redor. Ele tem que estar lá no seu derredor. Tá entendendo? Nós precisamos pisar serpentes e escorpiões. Nós estamos tomando e comendo coisas mortíferas e não estão nos fazendo dano, porque o Senhor está cumprindo essa promessa agora nos nossos dias. E você está com medo? Está paralisado pelo medo? Não, meu irmão. Paralisa não. Segue adiante. Se você faz a vontade de Deus, se você cumpre os requisitos dessa palavra, você pode ter certeza que o Senhor não vai te abandonar. Você só precisa dar o passo necessário para você ser um instrumento de Deus na terra. Porque quando as potestades vierem para nos cercar, os anjos de Deus virão para nos livrar. Eles nos cercam em volta e Deus nos tira por cima. Você está entendendo? Você crê nisso? Você precisa crer. Satanás cerca no entorno, né? Ele cerca no entorno. E o Senhor nos tira pela parte de cima. Você precisa acreditar. Você precisa buscar ter experiência com Deus. Você precisa buscar ter batismo de fogo. Fogo do Espírito Santo. Nós somos a igreja invisível. Nós somos a igreja de Filadélfia, que precisa orar pela igreja de Esmirna perseguida. A igreja de Esmirna está clamando, chorando. Mas estão aguentando firmes. Porque ninguém tira o amor de Deus na vida delas. Fecham os olhos aqui, mas estão abrindo seus olhos com o Pai. E você, Filadélfia? Tá com medo? Medo de quê? O teu Deus é o Deus criador dos céus e da terra. O teu Deus é o Deus mantenedor. O teu Deus foi que criou Satanás. Sabia disso? Ou você esqueceu disso? Satanás só age com a determinação do Pai. Satanás não pode passar além daquilo que Deus determina. Não, não pode. Você tem que acreditar, você tem que crer. A nossa vida é por fé. Vivemos por fé e não por vista. Presta atenção. Vamos orar, meus irmãos. Deixa eu tomar uma água aqui para eu poder falar os nomes na oração, né? Se eu não conseguir fazer como eu gosto de fazer, é que a minha pressão está muito baixa e eu vou perdendo
Parece que não, irmãos, mas a live, fazer live, eu saio daqui que eu tô arrebentada, feliz da vida, mas o meu corpo parece que passou uma máquina de moer carne em mim, entendeu? Eu saio daqui moída. Eu preciso me recompor para poder, entendeu? É uma batalha. O que eu faço aqui, o que eu trago aqui, eu saio daqui como se eu estivesse num campo de batalha. É incrível, é incrível. Eu só tive isso, eu só tinha isso quando eu regia coral. Quando eu, paz do Senhor, Charles, quando eu regia coral era assim. Eu voltava para casa como se eu tivesse sido passada numa máquina, sabe? Uma máquina de moer. Mas eu louvo a Deus por isso, porque esse sentimento é bom, é maravilhoso, é maravilhoso. Mas vamos orar então, buscar o Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A Simone colocou aqui 2 Coríntios. Espera só um pouquinho, gente, deixa eu colocar aqui 2 Coríntios 5, 7. Acho que é a parte de nós vivemos por fé, né? 7, porque andamos por fé e não por vista. Exatamente, é isso aí. Anota aí se você quer saber o versículo 2 Coríntios 4, versículo 7. Andamos por fé e não por vista. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, louvando e bendizendo o Teu nome, porque o Senhor nos deu mais um dia na Tua presença, mais um dia, Senhor, para pisarmos serpentes e escorpiões, mais um dia para sermos cheios do Espírito Santo, mais um dia para buscarmos a Tua face, mais um dia, Senhor, para estarmos diante de Ti. Senhor, eu te peço pela igreja de Esmirna, que encontra nesse momento no país da Síria, sendo massacrada, sendo arrastada para as ruas, tirada das suas casas, crianças, filha dos teus filhos, que estão em cima dos corpos dos seus pais, chorando, estão simplesmente abaladas. Não sabemos o que vai acontecer com essas crianças, mas nós confiamos no teu poder, porque as bênçãos dos teus filhos estarão sobre os seus filhos também. Pai, eu te peço em nome de Jesus, a tua igreja está sofrendo, a tua igreja está martirizada. A igreja de Esmirna está terminando os últimos momentos dela da perseguição. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, dá força para a igreja de Esmirna terminar de passar os últimos dias dela. Dá força, Senhor, para a igreja de Esmirna estar, Senhor, diante da tua presença e ver a tua face. Que eles possam, Pai, morrer sabendo que o Senhor está de braços abertos os esperando. Pai, eu te peço por nós, a igreja de Filadélfia, que a nossa perseguição é diferente. A nossa perseguição é o mundanismo exacerbado. A nossa perseguição é estar em meio à apostasia e não nos contaminar. Mas sabemos que a igreja de Esmirna vai respingar aqui também. E eu te peço que o Senhor nos dê coragem, dê força para enfrentar o que vem vindo. Nos dá capacidade, Senhor, para enfrentarmos o que vai acontecer. Nos dá capacidade para rejeitar o mundo. Nos dá capacidade para vivermos na fé e pela fé. Pai, eu te peço, dá força para os meus irmãos, dá força para Erivanes e seus filhos, para Nayara Paiva e a sua família, Senhor, para Aline Milani, Senhor, suas crianças, seu esposo, Senhor, para Joselma e o Francisco, seus filhos, pela Mônica Barra, Pai, em nome de Jesus, pela Renata Carneiro, pela Clarinda e a Clarice, pela Bruna Soares, pela Josi Carapia, pelo Dr. Ivane e sua família, pela Poliana, pela Tassiana Donato e seus filhos, pela Tássia, pela Cleidiane e a sua família e a sua mãe Margarida, pela Irene Lara, pela Beth Borba, pela Crica Artes, pela Vanilda, pelo Charles, pela Leninha, pela Tatiana Moutinho, pela Tati Banzi, pela Vânia Lúcia, pela Maris, pela Joelisa, pela Carol Cozen, pela Celeste, pela Rudineia,
pela Fernanda Garrido, pela Dani Cristina, pela Estela, pela Mônica, no Rio Grande do Sul, com seus parentes todos, sua mãe, Pai, em nome de Jesus, pela Aline Franciele, a sua mãe Rosimeire, Senhor, pela Jaque, a sua família, guarda aquelas crianças, Pai, pela Viviane Peixoto, João Vitor, seu filho, salvação, Senhor, salvação, pela Valmira, suas filhas, seu marido, pela Aline Gúpita, pela Aline Cristo, pela Sara, Senhor, pela Fatinha, pela Patrícia Venâncio, seu filho, pela Eriedna, o Daniel, seus filhos, salvação nessa família, salvação em nome de Jesus. Pela Dani, a sua família, pela Isabel, pela Rose, pela Larissa, guarda ela, os seus filhos, seu esposo, Senhor. Pela Marta Valéria, pela Arlinda e a Maria Lucilene, sua mãe, pela Joelma, pela Andréia Coelho, Andréia Medeiros, Andréia Brau, pela Mari e pelo Antônio, pelo Alberto, Senhor, ajuda esse cabeça dura a se firmar nas tuas palavras, Senhor, em nome de Jesus. Pela Cleide, Senhor, sua família, pela Fernanda Bamin, pelo pastor Luiz, seu ministério, em nome de Jesus. Pelo Denildo, pela Geni, que ele pediu oração, pela Suzane, seu filho, que as tuas bênçãos estejam sobre a vida deles, em nome de Jesus. Pela Aline e a sua mãe, Alzimira, Pai, alivia a enfermidade daquela irmã, em nome de Jesus. Pela Berenice, sua família. Pelo Juliano, a Meire e a sua família, que a tua mão estenda de poder sobre eles. Pela Luciana, sua família, Pai, suas filhas na Inglaterra, guarda eles em nome de Jesus. Pelo Alexandre, pela Simone, pelos seus filhos. Pelo pastor Vitor, pelo pastoração. Pela Clara, pela sua família que ficou em Portugal, ela que se transferiu de novo para Paris. Pela Paula, pelo Pedro, Senhor, lá no lugarzinho deles. Te peço pelo nosso irmão Javier Palácios, que ele se restabeleça com rapidez, Senhor. Te peço pela minha família, pela minha herança, que a tua mão de poder esteja, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, abençoa todos nós, aqueles que eu não lembrei, aqueles que não estão aqui, aqueles que vão entrar, seja quem for, que a tua mão de poder se estenda sobre eles, que o guarda-chuva de bênçãos estenda sobre as famílias aqui representadas, que a tua mão de poder, que a tua salvação, Pai, esteja sobre eles, como foi com Raabe, como foi com Ruth, como foi, Senhor, com várias pessoas, que aquele homem, o carcereiro, que Paulo disse para ele, crê e será salvo tu e a tua casa. Nessa fé nós terminamos essa oração. Nessa fé nós buscamos de ti a tua graça. Te louvamos, Senhor, te bendizemos, no nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, que vive não só por hoje, mas vive para toda a eternidade. Amém e amém. Boa noite, Elivanes. Vou salvar a live e você escuta do começo, tá? Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Fica firme com Jesus, tira o medo. Avança em fé, avança em graça, porque Deus não nos chamou para a covardia, Deus nos chamou para a valentia. Aprende com os valentes de Davi, leia lá sobre os valentes de Davi. Nós precisamos ser os valentes que vão herdar a vida eterna. Você é um valente? Então, aí está a pergunta. Eu quero ser. Estou me esforçando para isso. Espero que você também esteja, em nome de Jesus. Amém.